Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula bem legal, uma aula de ciências. Nessa aula nós vamos estudar sobre as constelações e mapas celestes. Você já olhou para o céu assim, durante uma noite clara, onde não está nublado? Já tentou observar o céu e observar os pontos mais luminosos que compõem esse céu? Sobre isso nós vamos estudar hoje. Para isso eu quero te convidar a acompanhar comigo aí na telinha. Você já olhou o céu à noite em dias que não estão nublados? Se sim, o que você viu? O que você viu nesse céu aí, aquele bem estrelado? Fala. Observou que tem umas estrelas um pouco mais luminosas que outras? Observando essa imagem, observem aí. Observando a imagem, você consegue descrever o que você está vendo? Fala aí de onde você está, o que você vê. Você consegue, observando essas imagens, você consegue enxergar desenhos unidos, pontos luminosos? Você conseguiria formar desenho através de observar os pontos luminosos? Conseguiria? Olha mais um pouquinho. Quando você olha para o céu durante o dia, que você vê aquelas nuvens, você já parou para pensar e ficar imaginando, olha que só aquela nuvem tem formato de leão, aquela nuvem tem formato de cachorro, aquela nuvem tem formato de coelho. Quem já fez isso? Além de mim, né? Porque eu já fiz muito isso, ficar observando as nuvens. Da mesma forma, existem pessoas que também observam as estrelas, o céu à noite. E aí elas ficam imaginando que desenho que aquelas estrelas podem formar. E muitas pessoas, né, principalmente desde a antiguidade, se baseavam nessas imagens que se formavam no céu para determinar alguns tempos, né? Isso nós vamos estudar um pouco. Se você nunca observou o céu à noite, então eu te convido, né, a observar. Se hoje fizer um tempo bem limpo, que você olhar não estiver nublado, você observar, se ele estiver bem estrelado, você observa quais são os pontos mais luminosos, que formatos de desenhos você pode criar com esses pontos ligando um ao outro, tá bom? Esse aí é um dever de casa que você vai fazer, é observar o céu num dia claro, num dia que ele esteja bem assim limpo, sem estar nada nublado, certinho? Então vamos dar continuidade. Observando a imagem, você consegue descrever o que está vendo? Dá uma observada nessa imagem. Você consegue enxergar algum desenho unido aos pontos luminosos? Diferentes civilizações do passado já observavam as estrelas e imaginavam figuras formadas por elas, como em uma brincadeira de ligar pontos. Cada povo observava o céu e criava suas próprias figuras, chamadas constelações. Ao estudar o céu, foi possível perceber que, com o passar dos meses, mudam as primeiras estrelas que surgem no horizonte ao anoitecer. Com base nas primeiras noites em que cada constelação surge no horizonte, no sentido leste, é possível definir a época do ano. Assim, os povos antigos conseguiram identificar os melhores períodos de caça, a época de plantar e de colher, quando ocorriam as cheias e as secas e era o tempo de pescar, por exemplo. Vejam bem, então desde os povos antigos já se observava o céu. E eles pegavam, né, como nós acabamos de ler, eles faziam como se fosse uma brincadeira mesmo de ligar pontos. Você já fez atividades, né, logo quando você começou a estudar, aquela brincadeira de ligar pontos para aprender as letrinhas ou para fazer desenhos? Dessa mesma forma. Então, eles observavam o céu e imaginavam, é claro que não dá para ir até o céu e ligar pontos, mas eles imaginavam e ligando os pontos. Nesses pontinhos que eles iam ligando, eles iam formando os desenhos, imagens relacionadas ou a um animal, ou a um deus, ou a uma figura que, como
né, por exemplo, uma cruz. E assim eles iam determinando, porque elas iam mudando o posicionamento dela no decorrer das estações do ano, o que eles iam fazendo? Eles iam percebendo que haviam estações, então eles sabiam o melhor tempo para pescar. Qual era o tempo de cheia? Naquele tempo de cheia tinha um posicionamento no céu, as estrelas estavam posicionadas de uma forma. Quando chegava o tempo da seca, eles observavam que as estrelas estavam em um outro posicionamento. Não era mais aquele mesmo lugar que elas estavam posicionadas no céu. Então, elas mudavam o seu posicionamento de acordo com a estação que a pessoa estava, né? Então, eles sabiam qual era o melhor tempo para pescar. Com as observações, com os estudos que eles faziam, eles puderam identificar as estações melhores para se plantar, para se colher, tempo que era de cheia, tempo que era de seca, e assim eles viviam observando o céu. Vamos continuar? Uma constelação consiste em um conjunto de estrelas e outros objetos celestes em uma determinada região do céu. O desenvolvimento de aparelhos de observação astronômica proporcionou maior precisão na identificação das constelações e, conforme a União Astronômica Internacional, UAI, existem 88 delas registradas. Então, assim, crianças, através dessas observações, eles observando o céu, eles determinaram algumas regiões. E através dos aparelhos que foram desenvolvidos, né, astronômicos, para observar o céu, ficou mais fácil identificar. O que aconteceu? Eu posso observar o céu e identificar imagens que nunca é identificada antes, porque eu mesmo posso identificar essas imagens. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram, né, uma União Astronômica Internacional para que eles pudessem registrar. Então, existem 88 constelações registradas nessa união, né, de astronômica internacional como base, como referência de estudo, certo? Vamos continuar aqui. Esse conjunto de estrelas são classificadas em 4 grupos, sendo que a localização é o principal critério dessa divisão. Temos as boreais no hemisfério celeste norte, as austrais no hemisfério celeste sul, zodiacais próximo dos limites entre os hemisférios celeste norte e sul e equatoriais, cortado pelo equador celeste. Então aí tem mais ou menos, né, uma demonstração desses mapas, dessas localizações. Olha só, os principais hemisférios, né, nós temos os principais, que são o hemisfério norte e o hemisfério sul. E tem umas aí no meio termo deles. Principal constelação do hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul, também chamado de Cruz, sempre foi observada por povos desse hemisfério, visto que ela é um excelente relógio. As linhas formadas por suas estrelas, Rubideia e Magalhães, seus braços mais extensos, giram em torno do polo em aproximadamente 24 horas, ou seja, elas estão em constante movimento, né? Olha só os pontos que ligam. Cada um desses pontos luminosos, eles têm um nome. Estrela de Magalhães é a mais brilhante, localizada na parte inferior do braço mais extenso da cruz. A Mimosa é a segunda mais brilhante, representa um dos laços do braço menor da cruz. A Pálida recebe esse nome pelo fato de ser a estrela menos brilhante da cruz, compõe um dos lados do braço menor da cruz. A Rubídea possui uma localização avermelhada, representa a parte superior do braço maior da cruz. A Intrometida é a quinta estrela do Cruzeiro do Sul, recebe essa denominação por não integrar a formação da cruz. É menos brilhante que a Pálida.
No entanto, é de fundamental importância, pois facilita a localização da constelação. Então, crianças, nós vemos que para formar uma constelação existe um conjunto de estrelas, né? E cada uma aí, ela recebeu um nome, ela recebeu onde ela está, e assim você pode analisar todas as outras constelações. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esquece de acessar a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e todas as outras. Até mais!